Jornada espiritual para 40 madrugadas. Tema geral: a importância do Espírito Santo no tempo do fim. 33º dia. Tema do dia: o Espírito Santo e o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar-lhe algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou: "O que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras?" "3 peneiras?" indagou o rapaz. "Sim, a primeira peneira é a peneira da verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, não precisa me contar. Suponhamos que seja. Deve então passar pela segunda peneira, a peneira da bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Vai me ajudar a ter uma imagem positiva do próximo? Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deve passar ainda pela terceira peneira, a peneira da necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Vai valorizar a pessoa? Vai promover a amizade?" arremata Sócrates. "Se passou pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu como você e seu irmão iremos nos beneficiar. Caso contrário, deve ser classificado como uma fofoca. E a fofoca só serve para envenenar o ambiente e fomentar a discordância entre irmãos, colegas e amigos. A ilustração acima serve para ressaltar o princípio do 9º mandamento: falar sempre a verdade, e o que destaca as virtudes das pessoas. Jesus disse: "Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno." Mateus capítulo 5, versículo 37. Esse verso fala do padrão da verdade para o povo de Deus. Esse mandamento refere-se, sobretudo, à ação de mentir, de caluniar, de dizer inverdade sobre alguém, buscando prejudicar ou denegrir a imagem. Em Êxodo capítulo 23, versículo 1, encontramos o seguinte verso: "Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa." O 9º mandamento proíbe a mentira, o mexerico, o testemunho falso contra o próximo, tanto no dia a dia como nos tribunais. Conforme Levítico capítulo 19, versículo 11 e 16, a fofoca e o mexerico é um atentado contra a personalidade de alguém. Mateus capítulo 18 nos aconselha a como lidar com as faltas do próximo. Vai sozinho e orienta. Se ele não te ouvir, vai acompanhado e orienta. Se ele não te ouvir, submeta-o ao parecer em um grupo de conselheiros. Se ainda assim não quiser ouvir, entregue-o à justiça. O falso testemunho e a mentira são comportamentos dos ímpios, aqueles que não temem a Deus. O falso testemunho está entre as 7 coisas que Deus mais aborrece e abomina. Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Jesus ratificou o 9º mandamento para que possamos reconhecer sua importância. Mateus capítulo 19, versículo 18. No livro de Deuteronômio, encontramos uma recomendação que era adotada para evitar que as pessoas fossem vítimas de fofoca e mau testemunhos. Uma só testemunha contra alguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado, que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá a justiça. Capítulo 19, versículo 15. O 9º mandamento não se restringe apenas ao campo do processo legal.
há implicações vinculadas às atividades da vida diária. Deuteronômio capítulo 17, versículo 13 e Levítico capítulo 19, versículo 16. Por exemplo, acusar alguém de ter feito alguma coisa ou dito algo sem ser testemunha ocular. O propósito divino nesse mandamento é erradicar a mentira, a calúnia e a falsidade do meio do povo de Deus. E não somente isso, mas também promover o bem-estar social e a fraternidade entre os seres humanos. Conforme as normas da legislação mosaica, esse mandamento mostrava a administração da justiça em Israel. O caluniador ficava sujeito a sanções graves. É conhecida a história de alguém que compartilhou uma notícia falsa e depois procurou o sábio para saber o que deveria fazer para se retratar. O sábio o levou à parte mais alta de um monte, rasgou um travesseiro de penas a favor do vento e disse: se você conseguir recolher todas as penas e colocar de volta no travesseiro, conseguirá reparar os danos que causou. Que Deus nos ajude e nos guarde para que possamos viver uma vida irrepreensível, destacando só as coisas boas do próximo. Que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade e nos ajude a obedecer o 9º mandamento. Texto escrito pelo pastor Jair Góes. Leitura de Carlos Bock. Amanhã será o 34º dia. E o tema do dia, o Espírito Santo e o 10º mandamento. Tenha um dia maravilhoso, abençoado e feliz. Eu te espero amanhã. Não falte.